A história por trás da Porsche é repleta de altos e baixos, com momentos de sucesso, tragédia, inovação e destruição. Para entender essa história, precisamos viajar no tempo. Até 1898, quando Ferdinand Porsche deixou seu emprego para começar uma carreira no setor automotivo. Nos anos seguintes, ele projetou alguns dos veículos mais rápidos e inovadores para outros fabricantes, tornando-se um dos maiores engenheiros de todos os tempos. No entanto, após fundar sua própria empresa, seu sucesso levou para um caminho mais sombrio. Quando ele se envolveu em projetos militares para o regime nazista que levou à prisão e, eventualmente, à sua morte. Ferdinand Porsche nasceu em setembro de 1875, em uma pequena vila no Império Austro-Húngaro, agora na República Tcheca. Durante sua infância, as carruagens, trens e bicicletas eram os principais meios de transportes. Mas os primeiros automóveis começaram a se espalhar pelo mundo. Ele cresceu trabalhando na oficina de seu pai, mas sempre demonstrou mais interesse pela escola. Quando Fernand perdeu seu irmão mais velho, aos 14 anos, ele teve que abandonar a escola e trabalhar integralmente na oficina de seu pai. No entanto, ele encontrou alívio em sua paixão por eletricidade e começou a experimentar com circuitos elétricos em seu sótão. Depois de ver seu talento, seu pai matriculou na Escola Técnica Imperial de Heissebé para desenvolver sua engenharia. La Porsche aprendeu rapidamente e construiu seu próprio gerador elétrico. Instalou lâmpadas elétricas em toda a sua casa. Este talento ajudou a Pioneira, uma nova marca na indústria automotiva. Fez um poste. Aos 18 anos, começou a trabalhar na Bella Ega End Company, uma fábrica de máquinas elétricas em Viena. Rapidamente ele foi reconhecido por sua habilidade e brilhantismo como engenheiro, subindo na hierarquia da empresa e tornando-se o responsável pelos projetos elétricos em 1898. Fernand construiu o primeiro motor elétrico de cubo de roda, que podia ser acoplado a qualquer veículo para fazê-lo se mover. Com o surgimento dos primeiros automóveis, Ferdinand decidiu deixar o emprego na Bella Eger e trabalhar na Jacob Donner, que tinha recentemente parado de produzir carruagens para se concentrar na construção de veículos automotores. Em 1900, Fernand usou seus motores elétricos para construir seu primeiro automóvel, o Porsche P1, que era totalmente elétrico e usava uma carruagem de madeira. Embora o carro tenha sido construído para competições, as pesadas baterias de chumbo ácido limitavam sua velocidade a 34 km por hora. Em resposta, Fernando adicionou um motor de combustão interna ao seu design, criando assim o primeiro carro híbrido elétrico a gasolina do mundo. O carro foi testado em competições por toda a Europa e América, e Ferdinand continuou a melhorar o seu design. Ferdinand Porsche fundou a Porsche em 1931, que inicialmente forneceu consultoria e design para outras empresas automotivas, incluindo a Volkswagen. Após que começou a produzir seus próprios veículos a partir de 1948 e hoje é conhecida por seus modelos esportivos de alta performance, incluindo o emblemático Porsche 911. A Porsche continua a vencer em vários eventos de automobilismo enquanto quebra vários recordes de velocidade. Austríacos viajando a uma velocidade máxima de 58 km por hora. No entanto, apesar do veículo híbrido da Porsche ser uma brilhante obra de arte mecânica e muito avançada, ele também mostrou por que os carros elétricos falharam ao longo dos anos. O curto alcance do veículo e o peso de quase 2 toneladas impediram o desenvolvimento de um carro elétrico por quase um século. A parceria entre a Porsche e a Honor terminou alguns anos depois e logo depois, o fabricante de automóveis Austro-Grimer recrutou a Porsche como seu designer-chefe. Na época, a Daimler era líder no campo dos motores de combustão modernos e foi aí que a Porsche projetou seu primeiro automóvel puramente a gasolina, o Astro Daimler Mai em 1908. Seu tempo na empresa foi um grande impulso em sua carreira e levou a sua grande chance no mundo das corridas quando ele desenvolveu o seu próprio automóvel, o Astro Daimler modelo 2780. Esse veículo de 85 cavalos era capaz de atingir velocidades máximas de 137 km por hora e foi construído especificamente para a popular corrida de teste do Príncipe Henry, em 1910, onde conquistou o primeiro, segundo e terceiro lugar. Esta vitória rendeu ao jovem mecânico maior popularidade e justificou sua designação como um professor na empresa. No entanto, quando a Primeira Guerra Mundial estourou,
Em 1914, uma corrida para produzir suprimentos de guerra se espalhou por toda a Europa e o fabricante australiano contribuiu com grandes quantidades de máquinas para o exército austro-húngaro. Post também foi atraído para o esforço de guerra e fez sua marca, criando projetos inovadores para aeronaves militares, motores de dirigíveis e tratores de artilharia como o M-17, estabelecendo-se como um dos melhores engenheiros de seu tempo. Após o fim da guerra, em 1918, Fernand Post voltou a construir carros de corrida e em 1922, outro carro saiu de sua fábrica. O astro Daimler Sacha Porsche acreditava que a construção de um carro menor do que seus concorrentes permitiria superá-los, mesmo com motores maiores. Ele colocou o recém-construído Sacha para o teste. Para surpresa de muitos, o carro venceu 43 das 53 corridas, incluindo o objetivo, floriu em 1922. No ano seguinte, Fernand mudou-se para Stuttgart, na Alemanha, e se tornou o diretor técnico e engenheiro-chefe para a divisão Daimler, que mais tarde se fundiu com a Benz para se tornar a Daimler-Benz. Durante seu tempo, a Daimler-Benz Post projetou e construiu o luxuoso Mercedes-Benz Série, abrindo caminho para carros esportivos de alto desempenho, adequados para a corrida e para o público. Em 1928, Porsche apresentou o que é indiscutivelmente um dos carros esportivos mais rápidos e melhores de sua época, o Mercedes-Benz SSK ou Super Sport Cans. O SSK tinha um motor de 6 cilindros e 7,1 litros, alimentado por 200 a 300 cavalos de potência, com velocidade máxima de 190 a 235 km por hora, dependendo da versão e do modelo. O modelo Mercedes-Benz tornou-se o campeão absoluto das 500 milhas da Argentina em 1929, seguido por mais vitórias nas corridas do Grande Prêmio de Córdoba em 1929 e 1930, bem como o Grande Prêmio da Irlanda em 1930, pois também construiu uma versão elegante do SSK Roadster, que se tornou popular por sua aparência extravagante. No entanto, Ferdinand Porsche deixou a Mercedes-Benz devido a diferenças criativas com o conselheiro da empresa e depois trabalhou para outro fabricante de automóveis que fracassou. Decidiu fundar sua própria empresa, a famosa Porsche. Seu filho Ferry Bosch, que tinha habilidades semelhantes às do pai, também se interessou por design e engenharia. Inicialmente, a aposta não construía carros com sua marca, mas oferecia consultoria e projetos de desenvolvimento de motores para outros fabricantes. No entanto, a economia alemã, ainda se recuperando da Primeira Guerra Mundial, não estava pronta para a demanda para automóveis públicos. Em 1933, quando Hitler se tornou chanceler da Alemanha, ele se interessou pelos automóveis e recrutou os melhores engenheiros, incluindo Post, para desenvolver o Volkswagen, um carro barato e eficiente para cada cidadão alemão. Esta aliança estabeleceu um relacionamento único entre Post e Hitler, onde Hitler precisava de uma mente criativa para projetar seu carro ambicioso enquanto Post precisava de apoio político para sua empresa para que ele não tivesse que se preocupar com dinheiro ou com as finanças. Em 1934, Post e sua equipe iniciaram o desenvolvimento do Volkswagen Beetle ou Volkswagen, tipo também conhecido como Fusca, que no Brasil era um carro de duas portas com motor refrigerado a ar na parte traseira, o que requer pouca manutenção e tornava a direção mais fácil graças ao equilíbrio de peso. Além disso, o Bitu também era eficiente em termos de combustível, com uma quilometragem de 50 km por galão. Após 300 mil encomendas, este foi o maior sucesso da Porsche até então. No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial, a produção do Beetle foi interrompida e a Volkswagen priorizou a produção de armamentos, pois sendo um engenheiro talentoso e próximo amigo de Hitler, acabou envolvido em projetos militares, como o desenvolvimento de veículos militares off-road, máquinas de guerras e armas como o Chinfrin, versão militar do Beetle, o tanque Elefante e o míssil V1. Enquanto Post fosse um dos engenheiros favoritos de Hitler, ele não conseguiu atender às expectativas quando se tratava de projetar tanques após o que projetou Fernand como um tanque híbrido que poderia operar tanto com motores elétricos quanto a gasolina. Embora fosse uma ideia revolucionária, os motores eram complexos e superdimensionados, o que resultou em muitos problemas e o tanque se quebrando durante os testes.
Depois de perder para Raquel e só um poste se viu em uma encruzilhada, antes mesmo de enviar seus 100 protótipos construídos, eles transformaram 90 dos tanques Fernandes em caça-tanques, renomeando-os como anti-tanques, elefantes que se tornaram muito eficazes na guerra. No entanto, devido a problemas de motor e mobilidade, a maioria deles falhou e foi perdida no campo de batalha. É relatado que a Porsche também usou trabalhadores escravos em sua fábrica de Stuttgart. Embora a empresa tenha negado as acusações depois de décadas de anúncios, eles admitiram seus crimes e doaram milhões de euros para fundos de indenização para as vítimas de trabalho forçado. Na época, era comum que fábricas alemãs usassem trabalho escravo, muitas vezes prisioneiros de guerra que recebiam muito pouco ou nada e trabalhavam até a morte. Fernand Post, apesar de trabalhar com nazistas, não concordava com sua ideologia e raramente deixava de ser visto. Aumentando seu braço em saudação a Hitler, ele simplesmente ignorou o posto de SS que lhe foi concedido pelo Partido Nazista e estava apenas interessado em expandir seus negócios e atender às necessidades do governo na época. Apesar de suas práticas desumanas, graças às suas contribuições, a empresa Porsche passou a fazer 3.000 marcos do Reich em lucro em 1934 para mais de 21.844. No entanto, sua participação na guerra teve um alto preço. Após o término da guerra, Fernand Post foi preso pelo governo francês por crime de guerra devido à sua filiação à SS e ao seu relacionamento próximo com Hitler. Na prisão cabia a Ferry Porsche, filho de Fernand, liderar a marca Porsche em uma direção nova e mais brilhante. Porsche redondo, pai, o amor pelas máquinas e o talento. E já tinha construído vários veículos, incluindo o Selvagem, que era viável tanto em terra quanto na água, e foi útil para os soldados alemães durante a guerra. No entanto, Ferry também foi preso por alguns meses e só foi libertado pelo governo francês para pagar a fiança do seu pai. Então ele conseguiu o dinheiro necessário, assinando o contrato com a montadora italiana Cisitalia, onde ele construiu o Cisitalia 360, um carro altamente avançado para a época. Ele foi feito para participar de corridas de grande prêmio, mas devido a questões financeiras da empresa e a mudança nas regras da competição, nunca foi colocado na pista. Felizmente, Ferry recebeu a sua parte antes e pôde pagar a fiança para libertar seu pai após 22 meses preso. Infelizmente, as condições terríveis em que os franceses mantinham Fernand preso levaram diretamente à sua doença irreversível, o que afetou até a sua morte. Com a saúde debilitada de Ferdinand impedindo seu retorno ao trabalho, a responsabilidade recaiu sobre Ferry Post para intensificar e aplicar as ideias de seu pai em sua nova empresa. Ele percebeu que, e assim está, estava construindo pequenos carros esportivos com motores Fiat e se perguntou por que não podiam fazer o mesmo com as peças da Volkswagen. Ele se reuniu com o diretor administrativo da Volkswagen e fechou um acordo que lhe permitiria usar as suas peças, bem como a distribuição de sua rede. Ele também forneceu documentos que comprovaram que a Volkswagen Beetle foi desenvolvida por seu pai antes da guerra, o que fez com que a Volkswagen concordasse em pagar uma taxa de licença-porte para cada Beetle construído. Essas negociações mostraram que Ferry não estava de brincadeira. Não era apenas um engenheiro habilidoso, mas também um empresário brilhante. Os acordos com a Volkswagen deram à empresa Porsche os recursos financeiros necessários para experimentar e desenvolver seus próprios veículos. Em 1948, Ferry apresentou o primeiro carro a levar o nome da família, o Porsche 356. O 356 era um pequeno roadster de 2 portas, movido por um motor Volkswagen refrigerado a ar e tinha uma velocidade máxima de 140 km por hora. Não era o carro mais potente e rápido, mas Ferry continuou melhorando o design, tornando-o mais rápido e suave de dirigir. Ele levou o veículo para correr na cidade de Innsbruck, na Áustria, onde ganhou uma vitória em primeiro lugar, lançando as bases para o futuro sucesso da Porsche nas corridas. Ferdinand, apesar de sua saúde debilitada, ficou feliz ao ver sua visão para o Fusca finalmente sendo realizada. Mas, infelizmente, ele não viveu por muito tempo para acompanhar a evolução da marca. Ele morreu aos 75 anos, mas sua influência e legado continuam a ser sentidos até hoje na indústria automotiva. Após a morte de Porsche,
As vendas do modelo 356 aumentaram depois de vencer uma corrida em Le Mans e também depois que novos modelos como o 356 Speedster e o 356 Carrera foram lançados e logo conquistaram o coração de muitos pilotos e celebridades. Embora o trem de 56 tenha sido uma virada na história da Porsche, ele ainda era apenas uma variação do modelo anterior, com pequenas modificações. Os clientes da Porsche na época estavam cansados do design antigo, então era necessário projetar e construir algo completamente novo, mantendo a identidade da marca. Foi então que Alexander Porsche, seguindo os passos da família, apresentou o novo veículo que levou a Porsche a um novo patamar. O Alexander, como seu pai, Ferry, estava envolvido na indústria automotiva, mas estava mais interessado em design e se considerava um artesão talentoso em modelagem. Depois de treinar no departamento de design da Porsche, ele decidiu participar da criação de seu novo modelo e começou a projetar o 911, que se tornaria um dos carros esportivos mais icônicos da história moderna. O 911 era muito mais poderoso do que o 346, com um motor boxer de 6 cilindros em vez de um motor de 4, e era notável por ter um motor refrigerado a ar na parte traseira, melhorando a direção e a aceleração. Esses elementos combinados permitiram uma experiência de condução suave e inigualável e, ao contrário de muitos outros carros esportivos, o 911 não era apenas rápido, mas também confiável. Mais de 70% dos 911S construídos ainda estão funcionando. O novo modelo foi lançado em setembro de 1964 e rapidamente se tornou o modelo mais vendido, independentemente de seu estilo único ou experiência de condução. Aposte! Continuou a lançar modelos mais rápidos, como o 911 Carrera S e o 911 Turbo, aumentando suas vendas anuais para mais de 20 mil unidades, aumentando suas vendas anuais para mais de 20 mil unidades na década de 1970. Apesar de já ter estabelecido sua reputação como um dos melhores fabricantes de carros esportivos já visto, o 911 foi ainda mais longe, expandindo-se para o mundo das corridas. Ele estreou na corrida no Rally de Monte Carlo em 1935 e conquistou um respeitável quinto lugar nos anos seguintes. Após ele, melhorou o desempenho e ganhou 3 vitórias consecutivas no Rally de Monte Carlo, em 1938 a 1970. Desde então, o 911 tornou-se um dos carros de competição mais vitoriosos da história, fortalecendo ainda mais sua posição como ícone da indústria automotiva. Além disso, ele também se tornou uma escolha popular para colecionadores e entusiastas de carros clássicos. Até hoje, o Porsche 911 é um dos carros mais desejados e prestigiados do mundo, continuando a ser produzido e atualizado com novas tecnologias e características, com mais de 50 anos de história. O 911 é uma verdadeira obra-prima da Porsche. É uma referência na indústria automotiva. A partir de então, o novo modelo da Porsche começou a vencer em quase todos os eventos de corrida, como a Targa Florian ou Paris-Dakar, a 24 horas de Daytona e muitos outros campeonatos de rally e GT. Rapidamente se tornou um dos carros de corrida mais bem-sucedidos da história. Infelizmente, na mesma época, o fundador da Porsche deixou a empresa e como nenhum de seus filhos estavam interessados em continuar a liderança, as ações da empresa foram vendidas e outra pessoa foi colocada no comando, marcando o fim da participação da família na empresa. No entanto, a Porsche continuou a atualizar seus veículos, tornando-se ainda mais conhecida como uma das principais marcas de carros esportivos do mundo. Em 1986, a queda da taxa de câmbio do dólar e os altos custos de produção levaram a muitos problemas para a Porsche. Em 1991, as vendas caíram pela metade, resultando em perdas de 240 milhões de marcos alemães. No final de 1993, a Porsche estava lutando para sobreviver, vendendo apenas cerca de 14 mil unidades por ano. Para evitar a falência, a empresa decidiu produzir SUVs, que estavam se tornando a nova tendência. O projeto foi muito controverso, pois a Porsche tradicionalmente sempre fabricou carros esportivos de alta qualidade e agora estava construindo o carro familiar de 4 portas. No entanto, o Cayenne foi lançado em 2002, que surpreendentemente se tornou o veículo mais vendido e popular. Suas vendas acabaram salvando a empresa. A Porsche nunca perdeu seu foco em carros esportivos e seus
Novos modelos, como o Porsche Panamera e o carro elétrico, continuam sendo bem-sucedidos. A empresa agora é parte do grupo Volkswagen, permanece como uma das maiores marcas de carros de luxo do mundo.